Olá, alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje nós temos aula de filosofia. Vamos dar início ao capítulo 4, tá? Então vamos lá. Terceira série, capítulo 4, aula 1, filosofia. O tema de hoje é filosofia contemporânea, tá? Então vamos marcar essa temporalidade, quando ela começa. Vamos lá. A filosofia contemporânea é aquela filosofia desenvolvida a partir do século XVIII, que tem como marco a Revolução Francesa de 1789. Então, a partir da Revolução Francesa, começa a filosofia contemporânea e ela permanece até os dias atuais, né? Engloba os séculos 18, 19, 20 e 21, ou seja, de 1789, com a Revolução Francesa, né? Foi um divisor de águas até os dias atuais, né? Então, a partir da Revolução Francesa, a sociedade começa a mudar de uma forma totalmente acelerada em todos os setores: político, social, cultural, econômico, tá? Educacional. Então vamos lá, pessoal. O mundo naquela época. No período, houve a consolidação do capitalismo, principal consequência da Revolução Industrial Inglesa, iniciada por volta de 1750. Tá? Então, através da Revolução Industrial, né, que foi mais uma revolução no final do século XVIII, o capitalismo se consolida, né, e a burguesia também se consolida com muita força, tá, pessoal? E aí o que acontece? O trabalho humano se intensifica, né? A mão de obra humana é extremamente explorada nas fábricas, tá? Foi descoberto também a eletricidade, né? A ciência e a tecnologia foram avançando, né? E não parou mais. Até hoje, a tecnologia e a ciência avançam cada dia mais, né? Só para a gente poder ter uma ideia, o celular que a gente compra hoje, daqui a 2 anos, ele está completamente obsoleto, né? A gente é obrigado a comprar outro. Por quê? Porque a gente tem que acompanhar os avanços tecnológicos, não é verdade? Bom, a questão da descoberta da eletricidade, como eu já falei, o uso do petróleo, do carvão, a invenção da locomotiva, do automóvel, do avião, do telefone, do telégrafo, da fotografia, do cinema e do rádio, né? Então, dentro dessa temporalidade, né, que até os dias atuais, houve uma verdadeira revolução. Então, assim, está tudo muito acelerado. A partir daquela época, tudo foi tomando uma proporção muito grande, muito rápida, tá? Os avanços tecnológicos e científicos foram avançando cada vez mais, tá? E muitas pessoas não conseguiram acompanhar. Então, o que aconteceu, pessoal? Aconteceu uma série de malefícios também, né? Porque o progresso, a modernidade, ela também traz os malefícios, né? Não só os benefícios, mas os malefícios para a sociedade. Então, o que acontece? As máquinas substituíram muitos trabalhadores. No século XIX, as modernizações se consolidaram. Ocorreu um grande progresso na técnica e na ciência, né? Porém, o desemprego aumentou muito. Por quê? Porque 2 ou 3 pessoas que faziam o mesmo trabalho em uma fábrica foram substituídas por uma máquina, né? Que dava conta do trabalho dessas 3 pessoas. Então, o desemprego aumentou muito, né? E isso é uma constância dentro da sociedade, né? Até hoje, nós temos milhões de desempregados, né? Não só no Brasil, né? Mas em vários países, porque eles estão sendo substituídos pelas máquinas. E muitas profissões estão se tornando obsoletas, né? Muitas profissões não têm mais validação, não tem mais nenhuma utilidade, né? O indivíduo estudou, se formou, mas a profissão dele realmente não faz mais diferença, porque tem aquela máquina ali para cumprir o papel que ele cumpria, tá? Então, o avanço tecnológico também tem o outro lado, o lado da pobreza, o lado do desemprego, da crise econômica, ok? E vai atender o quê? Vai atender ao capitalismo, né? Aos grandes empresários. Infelizmente, né? O capitalismo ele tem essa tendência de levar o progresso para a humanidade, né? Mas também
Muitas pessoas ficam desempregadas por conta do progresso. Não que eu esteja falando mal do sistema capitalista, né? Dizer que outro sistema seria a solução. Não. Mas essa é uma realidade, gente, que a gente tem que falar. Não adianta ficar floreando nem romantizando a história, como eu sempre falo, né? A realidade ela tem que ser colocada em pauta, tá? Então, todo esse processo revolucionário, desde a Revolução Francesa para cá, ela trouxe benefícios para a humanidade, principalmente na área da medicina, que eu acho fantástico, né? Doenças que eram incuráveis, hoje em dia você cura simplesmente com antibiótico, né? Então, devemos falar das coisas boas e das coisas ruins que o progresso traz, né? Isso é analisar a história, isso é analisar o processo histórico, tá? Sem romantismo. Então, vamos lá. No século XX, acontecimentos como as duas guerras mundiais, o nazismo, a bomba atômica, a Guerra Fria, a corrida armamentista, a degradação do meio ambiente se refletiram na filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea passou a entender a crise do homem contemporâneo. Bom, pessoal, eu costumo dizer o seguinte: o mundo nunca mais foi o mesmo depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Na minha visão, a Primeira Guerra Mundial ela foi um divisor de águas também, tá? No século XX. Então, o mundo nunca mais foi o mesmo. A partir daí, houve várias guerras no mundo, né? Em pontos específicos, né? Até hoje tem. Mas a Primeira Guerra Mundial ela foi realmente avassaladora. Ela mudou o quadro social, político, geopolítico, econômico do mundo inteiro, tá? Então, tudo isso, todos esses avanços, todas essas mudanças em ritmo extremamente acelerado, causou uma crise no homem contemporâneo, né? Esse homem, ele é um homem que tem que sobreviver, é um homem que tem que estar antenado o tempo todo, atualizado o tempo todo, né? O profissional ele nunca pode parar de estudar. Então, ele entra numa crise, porque ele entra num ritmo de aceleração e às vezes ele não consegue alcançar certas coisas e ele fica angustiado, né? E aí, dentro dessa crise do homem contemporâneo, dessa crise que a modernidade causou ao ser humano, surge uma escola, a Escola de Frankfurt. Vamos lá. Escola de Frankfurt. A filosofia contemporânea passou a entender a crise do homem contemporâneo. Então surge a Escola de Frankfurt. Essa escola ela foi criada em 1920, né? Foi uma escola de pensamento filosófico e sociológico. Ela foi formada por pensadores do Instituto para a Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, né? Foi uma escola que procurava estudar o pensamento filosófico e sociológico do homem contemporâneo. E qual o objetivo dessa escola, pessoal? Analisar as mudanças da sociedade e fazer uma crítica social dos novos comportamentos, tá? Então, os componentes dessa escola, Theodor Adorno, Walter Benjamin, entre outros, né? Eles eram da área de humanas, né? Ciências humanas, e eles passaram a analisar os efeitos, né? Que essa modernidade causou ao homem contemporâneo, né? As mudanças sociais, políticas e principalmente emocionais, né? Através de teorias freudianas e marxistas, né? Esses pensadores desenvolveram um trabalho em cima disso, né? Eles acharam interessante, entre aspas, o objeto de estudo, né? O homem contemporâneo. Então, eles passaram a estudar as mudanças de comportamento dessas pessoas, né? Não, pessoal, que isso fosse um estudo bom ou ruim. Esse estudo se fez necessário, né? Porque foram muitas mudanças em pouquíssimo tempo, vamos colocar assim. E aí o comportamento das pessoas mudou de uma forma radical. E isso virou objeto de estudo, né? E eles conseguiram desenvolver um trabalho muito bonito, muito bacana, tá? Então vale a pena vocês pesquisarem sobre isso. Bom, vamos lá. Com relação aos exercícios, tá? Peço a vocês que façam exercícios diversos, número 7, página 19, questões 1, 2, 3 e 4. E com relação à atividade devolutiva de hoje, pessoal,
AD1, capítulo 4, aula 1, filosofia, terceira série. Faça uma pesquisa e escreva sobre a escola de Frankfurt. Por que eu estou pedindo essa pesquisa, pessoal? Bom, eu acredito no seguinte, que o trabalho de ensino e aprendizagem, ele tem que ser uma troca, não é verdade? Né? Então, não adianta só eu levar o conhecimento até vocês. Vocês também têm que me dar um retorno, né? E aí, qual o objetivo dessa atividade devolutiva? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre a escola de Frankfurt e na próxima aula nós vamos falar sobre indústria cultural, tá? Que são assuntos que estão diretamente ligados à escola de Frankfurt com a questão da indústria cultural, tá? E os pensadores que realizaram esse trabalho, tá, pessoal? Então, não deixem de fazer, tá? Pesquisem, façam um trabalho, tá? Que a gente vai dar continuidade. Um tema vai complementar o outro, tá? Então, eu acredito nessa troca, principalmente vocês que estão na terceira série, né? Que já tem uma maturidade, né, pessoal? Você já tem uma bagagem cultural, uma bagagem emocional. Então, a gente pode estar fazendo essa troca, tá bom? Qualquer dúvida estarei à disposição. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.